Diz assim a palavra, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui juntos, debaixo do nome de teu amado Filho Jesus. Pedimos que teu Espírito Santo tome as nossas mentes e nos dá sabedoria para compreendermos a tua palavra, pois nós queremos, Pai, ver além da letra a ti, meditar, ó Pai, naquilo que tu és. Tu és o Deus Pai, Criador de todas as coisas. O Senhor nos amou de uma forma tão imensurável, tão grande, que nos deu o teu Filho para morrer numa cruz, para que então fôssemos libertos de nós mesmos, do nosso pecado, da natureza perversa que herdamos de Adão, e ganhássemos a sua vida, a sua natureza pela ressurreição. Graças te damos, Pai, por esta obra completa do teu amado Filho. Nessa noite, fale conosco, queremos ouvir a tua voz pela tua palavra. A tua palavra é o teu falar. Por isso, Pai, nós sabemos que estamos pisando num terreno santo. Pai, edifica-nos como igreja do Senhor. Em nome de teu amado Filho Jesus nós oramos. Amém. Deus é aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele quis que cada um de nós então existíssemos. Ele já sabia, irmãos, na sua onisciência, que desde a fundação do mundo o homem iria pecar, na pessoa de Adão. Então, quando Adão pecou, todos nós também pecamos em Adão. Então, quando Cristo veio, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo também é liberto do pecado que foi colocado através da desobediência de Adão, incitado ali pelo diabo. Porque o diabo veio para matar, para roubar e destruir. Então, a morte entrou no mundo por um só homem, Adão. E a morte foi tirada daqueles que creem por um só homem, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que morreu para que então fôssemos comprados. Ele pagou um alto preço por cada um de nós, né? Lá na cruz do Calvário. Agora, queridos irmãos, o que nos chama a atenção aqui, no versículo 5, no final aqui existe uma frase. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, por que Jesus disse isso? Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós vamos analisar aqui de uma maneira bem bíblica, porque o nosso compromisso deve ser com a verdade da palavra, que nós vamos verificar que de fato sem Ele nós nada podemos fazer. Então, queridos, primeira coisa que sem Ele nós nada podemos fazer é salvar-nos a nós mesmos. Ninguém aqui consegue se salvar. Então foi necessário que o Senhor Jesus Cristo, então, Ele se fez carne na pessoa de Jesus. Deus e o Pai e o Filho e o Espírito Santo viviam numa comunidade tão harmoniosa. Eles se completam, Deus Pai, Filho e Espírito. Então, a Trindade é uma comunidade trinitária, onde cada um desfruta da sua comunhão, um com o outro, se harmonizam, nenhum se rebela contra outro, porque há uma harmonia entre eles, e nós sabemos o que governa todos eles também, e aquilo que Deus é, em essência. Deus, Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo,
Ele é misericórdia. Então todos os atributos de Deus estão aqui registrados na sua palavra. Então quando nós lemos as Escrituras, temos que tomar muito cuidado para compreender aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. E uma das grandes verdades é que sem Ele nada podemos fazer. Então, queridos, vamos imaginar aqui a cena. Vocês se lembram em Ezequiel capítulo 37, não precisa abrir, só vou aqui citar, que nós éramos aqueles ossos secos. Lembra de Ezequiel 37? Então, o que significa este mundo? Este mundo é um vale de ossos secos. Então esse mundo é como que um cemitério. Essa imensidão que estamos vendo, que nós conhecemos por céu, é a tampa do caixão. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele entrou em nosso cemitério de pessoas espiritualmente mortas. Ele deixou muito claro lá em Ezequiel capítulo 37. Fez com que Ezequiel caminhasse, então, naquele vale, e quando ele contemplou aqueles ossos secos, eram sequíssimos. Imagina só, um vale de ossos, não era apenas secos, era sequíssimos. Porque o velho homem, ele é muito velho. A morte entrou neste mundo. Não havia uma vida espiritual. O que havia era alma vivente, seres humanos. O que é um homem sem a vida de Cristo? Ele é um cadáver ambulante, que dentro em breve, o seu coração, o órgão, ele vai parar e ele vai descer para a sepultura. E sem ter essa vida de Cristo, o que aguarda este homem é aquilo que Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Irmãos, todos nós aqui vamos ter que enfrentar um tribunal. Graças ao Senhor por aqueles que irão enfrentar o tribunal de Cristo. Muitos vão enfrentar o tribunal de Deus. Jesus não veio a este mundo para julgar este mundo. Por quê? Porque este mundo já está julgado. Ele disse no Evangelho de João 3, versículo 18: quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Só vai receber no dia do juízo a sentença. Que sentença que será essa? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, mas o homem, por não desejar a salvação de Deus, ele opta por viver segundo a carne e consequentemente ele já está no inferno. Não é que o homem vai para o inferno, sem Cristo ele já está no inferno. Uma pessoa sem Cristo, diz Isaías 57, 20 e 21, que ele não tem paz. Ele é como um mar agitado, cujas águas lança de si lama e lodo. Todo homem e mulher que não tem a vida de Cristo é uma pessoa muito agitada no seu interior, uma alma agitada, uma alma barulhenta. Pode estar no maior silêncio, mas dentro há um barulho ensurdecedor que o deixa muito inquieto, porque ele não tem paz. Porque paz, meus irmãos, não é uma situação assim, onde tudo está muito bem, eu tenho boa saúde, eu tenho uma conta bancária muito boa, eu tenho um carro do ano, eu tenho uma vida financeira estável. Isso não é paz. Paz é uma pessoa, é Cristo. Hebreus 2,14 fala que Ele é a nossa paz. Quem tem Cristo tem paz. Por que tem paz? Porque tem Cristo. Ele é a nossa paz. Queridos, quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele entrou num cemitério, neste vale de ossos secos, para nos buscar,
nós estarmos espiritualmente mortos. Por que nós sabemos disso? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Queridos, crer também é pensar. Então para e pensa um pouquinho. Se Ele nos deu vida quando nós estávamos em delitos e pecados, que vida que nós tínhamos? Então, a vida da alma. Não tínhamos a vida de Cristo, a vida do Espírito Santo em nós, a vida de Deus em nós. Nós tínhamos a vida da alma. O que é a alma no grego? Significa psique. Então, quando Cristo entrou neste mundo, Ele veio com a finalidade de nos libertar do nosso pecado, de tirar o vírus da morte com que todos nós nascemos. Porque o pecado trouxe a morte. Jesus Cristo veio para tirar o pecado, consequentemente tirou a morte de nós. Então, se o pecado entrou pela vida, ele tem que sair pela morte. Se Jesus veio fazer uma obra de libertação plena, tinha que ser plena. Senão não era uma obra perfeita, e foi perfeita. Porque Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando fala que Ele tira o pecado do mundo, significa que Ele tira a morte de nós. Ele nos liberta, Ele nos transporta deste império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Imagina só, fomos tirados de um ambiente totalmente de morte, império das trevas, onde tem um imperador, que é Satanás. Jesus veio e pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, com a sua morte, nos tirando, nos transportando de um ambiente de morte para o reino do Filho do seu amor. Queridos, então Jesus é aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu, e produziu muitos frutos. Esses muitos frutos são homens e mulheres que creram em Jesus Cristo, que morreram e ressuscitaram com Cristo, que participaram da sua morte, porque nós cremos, e a palavra crer significa estar unido a Cristo. Crer, eu estou unido àquilo que eu creio. Então, por que tem muitas denominações evangélicas, vamos falar aqui no nosso país? Por quê? Porque as pessoas fizeram uma interpretação segundo o seu bel prazer da Bíblia, porque cada um, aquele que não é filho de Deus, tem uma opinião diferente da Bíblia. Eu penso que de outra maneira, eu interpreto a Bíblia de outra maneira. Aqui que está o erro. A Bíblia não foi feita para ser interpretada, foi feita para ser crida. Eu creio na palavra, porque as nossas opiniões, elas nos dividem. As nossas convicções nos unem. Agora nós precisamos de ter convicção na palavra. E eu e você, diz a Bíblia, nascemos na iniquidade, ou seja, nascemos no pecado. Mas, irmãos, a notícia maravilhosa é que Cristo veio para tirar a iniquidade de nós. Foi no Calvário, no seu corpo santo, Ele sofreu a nossa morte. Irmãos, às vezes você não fica envergonhado, porque muitas vezes nós não fazemos outra coisa a não ser fugir de Deus. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos alcançou, Ele nos encontrou no fundo do poço, em delitos e pecados, em morte, mas na cruz, diz a Bíblia, Ele destruiu o pecado, Ele destruiu a morte e destruiu aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Olha, irmãos, que tamanho de libertação que é esta. Agora,
Jesus, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Que interessante. Agora que nós somos salvos em Cristo Jesus, o que nós podemos fazer sem Ele? Nada. Amados, a Bíblia vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo aí em Hebreus, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Olha aqui o versículo 3. Então a gente vai começar a entender que sem Ele nós nada podemos fazer. Diz assim, Hebreus 1, verso 3. Ele aqui é Jesus, Ele que é o resplendor da glória. Por que resplendor? Ele é a luz do mundo, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Pai da glória, então Ele é o resplendor da glória. E Ele também, a Bíblia diz aqui, que Ele é a expressão exata do seu ser. De qual ser? Do ser de Deus. Irmãos, o que significa ser um filho de Deus? Significa que você é a expressão do seu Pai. Você expressa Deus na sua vida? Como que podemos expressar Deus na nossa vida? No nosso pensamento, no nosso falar, na nossa cortesia, no nosso trato de uns para com os outros. Quando as pessoas, elas nos fazem o traje, nós não revidamos com o traje. Isso é expressar Deus. Então, o que é ser um filho de Deus? Ser um filho de Deus é ter a expressão do Pai. E a expressão do Pai, claro que todo filho tem que se parecer com seu pai. Claro que é internamente. Mas tudo aquilo que Cristo é em minha vida e na sua vida, isso tem que ser expresso em atitudes, em ações, em amor, em alegria, em paz, em bondade, em benignidade, em longanimidade, em mansidão, em domínio próprio. Tudo isso nós não tínhamos, nós temos hoje em Cristo. Ele é a nossa vida. Entende porque sem Ele nós nada podemos fazer, irmãos? Agora, continua aqui. Ele é a expressão exata do seu ser. Agora, olha que palavra aqui, irmãos. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, você entende porque sem Ele nada podemos fazer? Por quê? Porque Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele sustenta o sol, sustenta a lua, sustenta as estrelas. Se é todas as coisas, Ele sustenta você e a mim. Estão me compreendendo? Imagina se a lei da gravidade puxasse o sol para baixo. Pode puxar, mas Deus disse: é aqui que você vai ficar. Medida certa, nem mais nem menos, é aqui. Então Ele sustenta todas as coisas. Irmão, se você pegar um mapa das galáxias, você vai perceber que a Terra, ela está suspensa. O que tem debaixo dela? Nada. E ela está ali. Entende? Quem que sustenta? Jesus. Sem Ele nada podemos fazer. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que nós temos que às vezes meditar na palavra e considerar quem é o nosso amado Senhor Jesus. Que lindo saber disto aqui. Ainda bem que está escrito, porque nós sabemos que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, tudo aquilo que você tem, e eu também tenho, você não tem por acaso. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, a palavra fala assim que nós não podemos receber coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Nada podemos receber. Agora, o que nós recebemos do céu, que é de mais importante, é a Ele mesmo.
Jesus, Ele não deu uma vida para nós, Ele se deu a nós. O Todo-Poderoso, Ele habita dentro de nós. E Ele disse que estaria conosco. Mateus 28:20 diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele disse, Ele é a nossa vida. Então Ele me sustenta, Ele te sustenta, Ele te supre de todas as coisas. E Ele é tão maravilhoso. Queridos, a palavra vai dizer que até mesmo o diabo precisa de Cristo. Sem Cristo sustentar todas as coisas, o que seria do diabo? O que seria de nós? Abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 17, meus queridos irmãos. Colossenses 1, verso 17. Eu vou ler o 16 também, para nós pegarmos o contexto, para compreendermos o versículo 17. Entende, irmãos? Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 16 e o 17 diz assim a palavra, olha só: pois nele aqui é Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se a gente parar para pensar, nós não nos pertencemos, irmãos. Nós fomos criados para quem? Para ele. Mas o pecado entrou no mundo. Satanás se apossou de toda a humanidade através de Adão, mas Cristo veio desapossá-lo. E nós hoje, quando cremos em nossa morte com Cristo, podemos despojar de tudo aquilo que herdamos de Adão. O que nós herdamos de Adão? Implicância, rabugentice, opinião mesquinha, nervosismo. O que nós herdamos de Adão? Enganar os outros. O que nós herdamos de Adão? Falar mal da vida dos outros. O que nós herdamos de Adão? Boa educação, inteligência. Esses dias nós fomos dar uma palestra num colégio. Aí um professor falou: nossa, pastor Cláudio, mas que sabedoria que você tem. Eu falei: não, eu não tenho sabedoria, isso aqui é conhecimento adquirido. Vamos falar sobre drogas, homicídio, na área da psicologia. E claro que vamos mostrar as causas, as doenças, aquilo, e as pessoas ficam impressionadas com conhecimento. Mas conhecimento não resolve, não liberta ninguém de nada. O único conhecimento que nos liberta é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você já parou para pensar que os seus dias aqui na face da terra já está traçado? E que se você não nascer de novo, quer você creia, quer você não creia, você vai passar a eternidade com o diabo. Ali a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, e a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nada a ver com religião católica, evangélica, seja o diabo que for. Religião não salva ninguém. O que salva e liberta o homem é Cristo. E Ele veio para nos libertar do pecado. Ele matou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma nova vida, para viver uma vida eterna, conhecendo o Senhor, nos lambuzando no seu amor, porque Deus é amor, e é um amor infinito. Que tamanho que é o amor de Deus? Não sei. Às vezes as pessoas ficam impressionadas com homens. Irmãos, quem somos nós? A Bíblia diz assim que vão é o socorro do homem. Às vezes a gente recebe ligação assim: pastor Cláudio, queria que você resolvesse um problema sério. Eu falei: eu? Quem sou eu?
para resolver problema? Eu conheço uma pessoa que tem a capacidade de resolver problema. Quem que é? É Jesus. Eu tenho que levar as pessoas para Cristo, não para ser seguidoras de pastor. Hoje em dia a idolatria, estão idolatrando pastores. Ó, o ungidão de Deus, é o santão de Deus. Misericórdia, irmãos. Cristo é que pode todas as coisas. Nós temos uma mania de se apoiar em pessoas. É fundamental, irmãos, um ajudar os outros, levar cargas um dos outros, mas nós precisamos de depender de Cristo, não dos homens. Nós temos que desfrutar uns com os outros de uma comunhão preciosa, de abraçar uns aos outros, beijar uns aos outros, estar junto uns com os outros. Somos uma família bendita do Senhor. Temos um Pai. Mas, irmãos, quando eu era pequeno, humanamente falando, quando tinha qualquer tipo de medo, eu corria para o meu pai ou para minha mãe. Alguma dificuldade, alguns conselhos, ia pedir para o meu pai. E hoje, irmãos, que nós temos aquele que nos instrui sobre todas as coisas, que nos aconselha sobre todas as coisas, por que a gente não recorre ao Deus e Pai? A gente procura recorrer a homens. Por isso que tudo dá errado. Nós vamos na fonte errada. Nós vamos cavar cisternas rotas que não retêm água. Agora, Ele é a água viva. Ele disse para a samaritana: olha, se você beber desta água, deste mundo, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que bênção, irmãos. Continuamos aqui. Agora, olha o versículo 17, irmãos. Ele, Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Agora, presta atenção. Nele, ou seja, em Cristo, tudo subsiste. Tudo subsiste. Queridos, vamos imaginar, se não houvesse Cristo, haveria uma implosão de todas as coisas. Até mesmo o diabo, que tem uma crentalhada aí que tem mais medo do diabo, uma crentalhada que só fala de Satanás e de diabo. Meu Deus, quem é o diabo? O diabo é um servo de Deus, porque Deus quem o criou. E porque, aí tem aquelas pessoas, né? Mas por que então quando Satanás caiu, Lúcifer, por que Deus não matou ele de uma vez por todas, não espremeu ele? Porque Deus não é covarde. Deus é o Todo-Poderoso. Foi Deus quem criou Lúcifer, mas ele se rebelou. Irmãos, teria graça Deus destruir Satanás? É a mesma coisa quando nasce um recém-nascido, vem um cara bem forte, um Arnold Schwarzenegger, e dá um soco naquela criança. Tem graça? Não é covardia? Mas Deus deixou Satanás para que a igreja o destruísse. Romanos 16, 20, a palavra fala assim: Deus em breve destruirá a Satanás debaixo dos vossos pés. Não tem que temer o diabo, tem que temer a astúcia do diabo. Ele é muito astuto. Ele tem corrompido a mente de muita gente. Mas aqui, irmãos, nele tudo subsiste. Tudo subsiste, até mesmo Satanás depende de Cristo para subsistir. Estão me compreendendo, irmãos? Entende porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós achamos que nós podemos fazer muitas coisas, não é assim? Nós não podemos, irmãos. Não podemos. Quer ver só? Abra lá em Atos, capítulo 17. Você precisa dele, meus queridos irmãos, para respirar. Atos 17. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 25. Falando de Deus. O versículo 24 começa dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. O que é isso, Senhor? Ele é dono do céu e da terra, e nós achamos que somos dono de alguma coisa, não é assim?
Ele é dono, Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Uma outra coisa que a gente tem que tirar da nossa mente: vamos à igreja. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16, a palavra fala que Deus habita em nós. Nós, o teu corpo e o meu corpo, é santuário do Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,19 fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Cristo habita em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito, não é eu que estou dizendo. O que é a igreja? Igreja é homens e mulheres que creram em Cristo na sua morte. Esses são igrejas. Quem está na igreja é governado pelo cabeça. Está me entendendo? Irmão, Jesus não vai salvar ninguém se Ele não puder governar a vida daquela pessoa. Você acha que Jesus vai salvar você e a mim para a gente viver do jeito que a gente quer? Claro que não. Se você quiser viver do jeito que você quer, você tem plena liberdade. Mas o que lhe espera após a sua morte é um terror eterno. Daniel 12:2. Vergonha e horror eterno, diz a Bíblia. Então aqui, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em gente, dentro da gente. Agora, olha o versículo 25, você vai entender porque sem ele você nada pode fazer. Diz assim a palavra: nem é servido por mãos humanas. Tem alguns que falam assim: mas eu sirvo a Deus. Serve a Deus coisa nenhuma. É uma mania religiosa que nós aprendemos aí, de pessoas que têm minhoca na cabeça. Como que você vai servir a Deus, se a Bíblia diz que ele não é servido por mãos humanas? Sabe por que nós não servimos a Deus? 1 João 3,1 vai dizer o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Você serve teu Pai? Nós servimos o nosso Rei. Quem que é o nosso Rei? Jesus Cristo é o Rei. Então nós somos súditos do seu reino. Mas o reino dele é o reino de amor. A palavra fala assim em Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um reino que ele compartilhou conosco. Você acha que o Bolsonaro vai compartilhar alguma coisa com você? Mas nunca. Mas o nosso Deus, ele deu para nós, colocou dentro de mim e de você o seu reino. Reino de amor, reino de paz, reino de justiça, um reino de alegria, um reino eterno. Este reino abala os demais reinos. Está me compreendendo, meu irmão? E aqui continua o texto: como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem... Agora presta atenção aqui, você vai entender que sem ele você nada pode fazer. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sem ele você nada pode fazer, porque ele lhe dá respiração. Ah, mas eu não creio. Mas ele te dá. Se ele cortar a respiração tua, 3 minutos, você morre. Ele dá respiração e tudo mais. Olha aqui, queridos, outro versículo, versículo 28. Pois nele vivemos, nele tudo subsiste. Então, nele vivemos e nos movemos e existimos. Sem ele nós nada podemos fazer. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Sem ele nada podemos fazer. Você está me compreendendo, irmãos? Você sabe, quando você vai para a tua casa, creio que hoje você vai ter uma boa noite de sono. Aquela cama muito gostosa, providência divina para você. Aquele lar, providência do Senhor para a tua vida. Amanhã, quando você se levantar de manhã, aquele café da manhã e depois o almoço, aquele
prato muito gostoso. Tudo isso é Deus que providenciou para você e também para mim. E também não só para mim e para você, mas para tudo que Ele criou. Abra sua Bíblia no Salmos 104. Salmo 104. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 27. Salmo 104, versículo 27. Olha que interessante. Aqui você vai descobrir que sem Ele, você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Diz assim, Salmos 104, versículo 27. Nós não fazemos outra coisa a não ser pisar na palavra de Deus, pisar naquilo que Cristo fez por mim e por você, pisar no sangue do Cordeiro, virando as costas para Ele. Nós estamos sempre murmurando. Sabe que qual uma das definições de murmuração? Por um irmão que disse recentemente, definição de murmuração, a mais linda que eu vi. Quando a pessoa murmura, sabe o que ela está dizendo no seu coração? Que Deus está errado. O que é murmurar? Senhor, você está errado. Isso é murmuração, reclamação. Mas ele diz aqui no versículo 27, todos. Se é todos, você não está fora. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Aqui envolve todos, os animais, peixes e os homens. Olha o versículo 28. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Jesus, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você me compreende, meu querido irmão? Aquela palavra de Jesus parece que é tão insignificante, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas olha, nós vamos ter tempo para ver mais detalhes, porque o nosso horário já está estourado. Mas, irmãos, olha aqui, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Irmãos, você entende porque o Senhor Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, ele orou ao Pai, dizendo o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que ele quis dizer com isso? Porque, irmão, Jesus na cruz, quando ele estava na cruz, haveria um momento em que ele nos atrairia a si. O nosso pecado seria colocado em Cristo. E Deus, diz a palavra de Deus em Zacarias, que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Jesus na cruz, quando ele recebeu o meu e o seu pecado, era como que se Deus virasse as costas para ele. O que Jesus não queria era perder a face do Pai. Ele era um com o Pai, foi gerado no seio do Pai. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Imagina que ligação de amor eles tinham na eternidade. E agora estava chegando o momento de Jesus Cristo ir para a cruz. E ele orou no Getsemane: Pai, se possível for, que eu salvo os pecadores, sem me apartar de ti, eu quero isso para mim. Ele nunca temeu a cruz. Ele veio para morrer, ele sabia disso. Mas o que ele não queria era perder a face do Pai. E ali na cruz, ele perdeu a face do Pai. Ele que sempre chamou Deus de Pai, teve um momento em que o nosso pecado foi colocado em Cristo. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo era o meu e o seu, porque Jesus na cruz, ele provou a morte por cada um de nós. Ele provou a sua morte e a minha morte. Para quê? Para que nós tivéssemos vida. Irmãos, isso não é religião, isso é cristianismo autêntico, cristianismo puro, cristianismo sem máscara, cristianismo sem fanatismo. Hoje a gente vê uma bagunça no meio do povo de Deus. Uns acham que assim o fanatismo é reinante, estão lá dentro dos templos,
Ali todo mundo é santo, mas saiu dali da porta para fora, são umas cambadas de gente sem vergonha e safado, aproveitadores, e os ladrões estão de gravata e terno atrás dos púlpitos, pedindo dinheiro para o povo. A igreja de Cristo, irmãos, é aquela que oferece, não aquela que retém. Estão me compreendendo, irmãos? Cristianismo, Jesus foi muito claro: sem mim nada podeis fazer. Agora, sendo Cristo a nossa vida, nós podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós podemos padecer necessidade, podemos passar fome, podemos nos alegrar, nos entristecer, mas Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, Ele habitando em nós, nele nós podemos todas as coisas. Então nós temos que aprender dele, que Jesus, Ele é manso e humilde de coração. Irmãos, Ele veio fazer uma obra no Calvário tão plena, crucificando a nossa velha vida adâmica. Você que está aqui nessa noite, você crê ou não crê, você foi crucificado. Agora é para quem crê. A palavra fala assim, 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Você crê que morreu? Se você crê que morreu, Cristo é a sua vida pela ressurreição. Você é filho de Deus. Você que tinha um princípio de morte no seu interior, agora você tem um princípio de vida. Você, diz a Bíblia, não morre mais, porque Ele é aquele que te sustenta. Ele disse assim, João 10, a parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém?